E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus, retornamos aqui a fim de continuarmos o estudo, a conversa nossa sobre a vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos estudando o capítulo 15, a visita materna, e nós estamos no final do capítulo. No programa passado, nós vimos que a mãe do André Luiz estava alertando a ele sobre a questão da mudança da sua atitude mental. Nós comentamos que o padrão mental de André Luiz era o de reclamão, queixoso. Ele, enquanto encarnado, deveria ser uma pessoa desse tipo. E agora ela está falando para ele, meu filho, vamos aproveitar o tempo que a gente tem aqui juntos, porque ela não mora em nosso lar. Vamos lembrar que ela habita uma esfera numa colônia superior a nosso lar. Então ela não pode ficar com ele o tempo todo. Apesar dela ter saudade, ela diz para ele, eu tenho saudade, do tempo que eu podia ficar com você, mas nós aqui estamos encarnados, nós agora desencarnados, nós vamos tendo uma outra visão da realidade que existe na vida. E aí, no parágrafo 19, que nós lemos no programa passado, ela termina dizendo para ele que ela não pode mais retroceder nas experiências dela. E quando o Marco leu isso no programa passado, eu lembrei daquela frase que o Chico dizia, e que até hoje nós, os espíritas, nos lembramos dela. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É a proposta dela para o André Luiz, meu filho. O que a gente fez mal feito ficou para trás. E de agora em diante, você mude a sua atitude mental, pare de reclamar, pare de ser bebê chorão, como a gente fala, e vamos continuar. Vamos continuar no nosso aprimoramento moral e intelectual. Não vamos ficar estagnados, parados. Vamos aprender a nos amar com o sagrado, grande e sagrado amor divino. Como é esse amor? É o amor que Jesus nos amou. É o amor de irmão, é o amor fraternal. É o amor sem o egoísmo, Na pergunta 917, Kardec, sabendo que o egoísmo é uma das maiores chagas da humanidade, ele pergunta qual é o meio de se destruir o egoísmo. Os espíritos dizem que aqueles que conhecem a doutrina espírita e a compreendem, eles conseguem, de alguma maneira, transformar os velhos hábitos, as relações sociais, Porque o egoísmo ele está fundado na importância da nossa personalidade. Então, quando a gente, com o estudo da doutrina, que é, na realidade, o estudo da mensagem de Jesus para nós, a gente vai entendendo que ninguém é melhor do que ninguém aqui na Terra. Nós estamos em patamares diferentes, patamar social diferente, patamar racial diferente, mas são experiências. Aqui na Terra, como dizia nosso irmão Raul Teixeira, somos todos farinha do mesmo saco. Todo mundo igual. Então, o Espiritismo ele vai nos ajudar a combater em nós esse sentimento que o Marco também leu na semana passada, que é um sentimento mau, que é aquele desejo de só fazer o bem para nós mesmos. Então ela está falando, meu filho, vamos parar de reclamar,
Vamos começar uma nova etapa evolutiva, reclamando menos e trabalhando mais. E desenvolver um sentimento bom para todos, nos considerando irmãos uns dos outros. Olha, quando isso for implantado na Terra aqui, enquanto encarnados estamos, imagine que não haverá mais guerras, não haverá mais incompreensões, brigas. Todo mundo vai entender que todo mundo é irmão, que ninguém é melhor do que ninguém, que todo mundo sofre igual, que todo mundo se alegra igual. Isso vai ser muito bom. E o Espiritismo, ele vem acelerar de alguma maneira esse processo. Aqueles que conseguem bem compreendê-lo, é lógico. Porque não é só o fato da gente se dizer espírita que nos torna espíritas. A gente tem que realmente ter compreendido essa doutrina. A gente realmente ter compreendido a mensagem de Jesus. Porque ele mesmo nos disse, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, não é o fato da gente ter o rótulo de religioso, de qualquer denominação religiosa, que nos vai garantir a nossa evolução, o nosso passo a mais na evolução. Vai ser o quanto a gente compreendeu dessa doutrina e o quanto a gente a praticou a mensagem de Jesus. Então, hoje vamos começar, estamos no último parágrafo do capítulo 15, que começa assim. É o último parágrafo. Aquelas palavras benditas me despertaram. E olha só, realmente, cada linha dos livros que os bons espíritos nos trouxeram, cada linha de cada livro de André Luiz, de Emmanuel, da obra básica, né, dos espíritos que escreveram a Kardec, cada linha de um ensinamento profundo. Quando ela diz aqui, aquelas palavras benditas me despertaram, o que é uma palavra bendita? É uma palavra que vai carregada com uma energia boa. Porque nem toda palavra é bendita, porque tem palavras que são malditas. O que quer dizer isso? Elas são palavras que carregam uma energia ruim. Às vezes, nós chegamos perto de pessoas que às vezes só falam uma frase pra gente, mas é uma frase com uma energia tão pesada, tão desequilibrada, né? E a gente vai ter o exemplo disso, do que é uma palavra bendita, uma palavra que vai com amor, que vai com carinho, no livro No Mundo Maior, capítulo 4. Você achou? Estou com ele aqui na mão. Então, por quê? Qual é a situação? 5. Capítulo 4. Eu tenho 5, que é o poder do amor. Mas ele começa no 4. Tá. História começa no 4. Isso, começa por no quê? 4, É a Cipriana. Porque o Calderaro está com o André Luiz fazendo uma visita no hospital e vê um enfermo que está sendo obsediado. E eles, claro, aplicam passe, mas o André Luiz quer conversar com o obsessor. Lógico, ele não pode conversar com o doente, porque o doente não vai vê-lo. E aí, a frase do Calderaro para ele... Se o amor... Se o conhecimento... Falaríamos em vão. Porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Isso, ele diz claramente para o André Luiz, aqui nesse caso, que é uma obsessão de vingança muito séria, a gente ainda não tem aquela energia do amor para poder ajudar. Seriam palavras, né, um discurso meio vazio. E aí ele chama a Cipriana, que já é um espírito, que aí sim, no capítulo 5 do livro, Mundo Maior. No Mundo Maior, ela vai se apresentar e aí o que ela fala é carregado de tanto amor, de tanta ternura, que eles chegam a se ajoelhar aos pés dela. Porque realmente ela não falou por falar. Ela enxerga aqueles dois
aquelas duas criaturas, uma encarnada e a outra desencarnada, como irmãos. Ela sente já esse amor divino que a mãe do André Luiz está falando para ele. Então... E depois que ela faz uma prece, Tereza, a irmã Cipriana, nesse personagem desse livro, ela vem no auxílio, que é o amor que vai socorrer por dentro, que vai socorrer realmente, tanto o doente encarnado quanto o doente desencarnado, né? Um aí matou o outro, aquelas histórias. E o perdão não veio, então, né? E aí ela diz assim, o André Luiz fala que ela fez uma prece, foi conversando, fez uma oração, né? Aí ele diz assim, só para a gente fazer uma relação com o que o André Luiz está dizendo aqui, dos fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno. Despertavam. E o André Luiz não estava na situação... Eu não li isso, eu só li o primeiro ainda. O André Luiz não está... Eu só li aquelas palavras bem ditas. Porque está tudo junto. Está tudo junto. E aí, claro, guardadas as proporções, porque o André Luiz não está na mesma situação do nosso irmão aqui do livro do Mundo Maior. Não é? Ele é um doente, mas já é um doente já mais equilibrado, com certeza. Mas aqui no livro do Mundo Maior, depois que ela faz uma prece, a Cipriana, o André Luiz relata, a prece em que por alguns minutos se concentrou, saturava-se de sublime poder, porquanto em breve suave luz descia do alto sobre sua fronte venerável. Gradativamente Cipriana se fez mais bela. Os raios divinos a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfiguravam-na toda. Tive a impressão de que sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, represando-se no si. Então ela brilhou de uma maneira que ele ficou extasiado. E olha o mais interessante agora. Escoados alguns momentos, circundava refulgente halo, cuja santidade senti dever respeitar. Dos olhos, do tórax e das mãos dela efluíam irradiações de suave luz. Estava formosa, radiante, qual se fora a materialização da Madonna de Murilo, em milagrosa aparição. Madonna de Murilo é um quadro muito famoso, tem na internet, é muito bonito. Eu não entendo nada de arte, mas eu achei muito bonito. Achar eu posso. Muito bonito que tem lá para estar no Museu do Louvre. E o André Luiz fez essa comparação da beleza que ela ficou. Só que quando nós vemos uma mãe, por exemplo, amamentando um filho com todo carinho, se nós pudéssemos ver as irradiações que saíam dali, meu Deus, a gente ia ver muita coisa bonita também. E é matéria. E a matéria. Só que a tudo gente não entende, né? Bem que tipo de fluido é esse, mas por isso é que se fala. Quando se fala o poder do amor, é realmente um poder material, não é só um poder abstrato, um sentimento, vai algo mais, vai algo que realmente modifica, que impregna. No caso, né, ele, depois que ele falou isso, ele vai falar, guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiram do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Então o Clarencio falou, o Henrique de Luna falou, o Lísias falou, mas para o André Luiz foi a palavra materna que foi carregada com essa energia poderosa do amor que o vai transformar. E isso, Tereza, abrangendo o raciocínio mais um pouquinho, até porque nós estamos no último parágrafo, isso é uma emanação de energias para o bem. O que é isso? É um passe. Sim. Isso nada mais é, gente, do que um passe. E quem está dando passe aqui, no livro No Mundo Maior, é a Cipriana. É a desencarnada. Sim. Ela não impôs as mãos. Não impôs, mas ela fez a prece e tal. Então, orou. Quem dá passe na realidade são os espíritos. O que nós fazemos é impor as nossas mãos. E aí a responsabilidade nossa, diante da misericórdia de Deus, de Jesus, em permitir que nós fomos auxiliar. Porque se Ele quiser, os espíritos fazem sozinhos. A gente doa o fluido. A gente doa o fluido, o bom fluido, quando tem. Porque também aí entra a nossa responsabilidade, abrangendo o raciocínio um pouco, né? Para nós pensarmos. Quando nós nos propomos a dar passe, que nós cuidemos da nossa. Façamos as recomendações que os espíritos nos dão para o passe. A nossa conduta mental naqueles dias. Não temos que ser santo, não é isso, porque se dependesse da nossa santidade, não ia ter passe em lugar nenhum, quase. Não é?
Então, a nossa conduta mental naquele dia, emocional, a alimentação, que é muito importante também, porque são fluidos que vão para a matéria do outro. Porque em muitas ocasiões, os espíritos nos isolam e eles dão o passe no encarnado. Para a gente não matar. Para a gente não atrapalhar. Muita gente, porque, não matar o doente. Porque não é só o ato de eu ir à casa e estender a mão, eu estou dando para me concentrar, não é assim que funciona. É a nossa conduta mensal, o nosso esforço diário. O que Allan Kardec fala do verdadeiro espírito, né? É aquele que faz um esforço diário na sua melhora. Não é a santidade, nós estamos muito longe disso aí. Então, só para a gente abranger esse raciocínio do que a mãe do André Luiz está fazendo aqui, que não é nada mais, nada menos que um passe. Ele está sentindo as energias dela. Paulo de Tarso já falava sobre isso. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, como é que ele começa aquele belíssimo capítulo? Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, caridade, sou como metal que soa ou sino que tine. Quer dizer, Paulo já falava isso. Não adianta você ter um discurso, até um discurso maravilhoso com as palavras dos anjos, mas se não tiver sentimento ali naquelas palavras, não adianta de nada. É como barulho de um sino, pão, pão, é um discurso vazio. Então, nós que somos espíritas, aqueles que trabalham em reunião mediúnica, que trabalham com diálogo, não é? O diálogo fraterno com os espíritos que comparecem, que a gente pense nisso, que a gente não fique tão preocupado em usar as palavras corretas, mas fique mais preocupado em ver que sentimento que nós estamos colocando nas palavras para conversar com aquele irmão que chega na reunião mediúnica, né? Aquele espírito que chega. Que a gente consiga, né, ver naquela criatura um filho, né? Um pai, alguém que a gente ama muito. A gente comenta sempre isso lá na nossa casa espírita, que quando as pessoas vierem pedindo orações por pessoas que elas conheçam, mas que a gente desconheça, que na hora da oração a gente mentalize alguém que a gente ama muito, porque aí pode sair alguma coisa boa de dentro de nós para atingir aquela pessoa, porque nós não temos ligação com aquele nome que foi dado. Mas se a gente pensar, né, e se fosse meu filho, se fosse meu pai, se fosse minha mãe, né? E assim a gente vai treinando devagarinho esse sentimento que a irmã Cipriana já consegue. Então, como o André Luiz, as palavras da mãe dele foram carregadas com tanto amor que realmente o tocou, porque ele vai dizer, não é, que vitalizou o coração dele. Não foram só palavras, foi amor que foi junto. É fluido. Fluido. No livro, agora me veio essa lembrança, eu não peguei o capítulo. No livro Obreiros da Vida Eterna, onde o André Luiz vai acompanhar 5 desencarnações aqui na crosta da Terra, ele tem um que vai desencarnar chamado Fábio, um rapaz, né, pai de família, e aí ele está com tuberculose, numa época em que não tinha cura para tuberculose. Ele está visitando essa casa e o rapaz está pressentindo que vai desencarnar, era um rapaz espírita, um rapaz muito bom, trabalhador, muito sensível, e aí tem uma hora que ele pede um lenço branco para beijar a cabeça dos filhos, porque ele não quer passar, né, o bacilo, apesar da gente saber que a gente só vai passar o que tem que passar, porque os bacilos estão no ar, na realidade. Se a gente tiver que passar pela situação, mas tudo bem, mas a gente tem que tomar as nossas precauções, sim. Ele pede um lenço branco, coloca na cabeça, e aí o André Luiz fala, as pessoas só achariam, vendo essa cena,
que só tem transmissão de bacilo de Koch. Mas nós estamos vendo que aqui a troca é dos, vamos dizer assim, é das bactérias do amor. Ele não fala bem isso, fala bactéria, eu que estou dizendo. Mas são os fluidos de amor. É tanto amor que ele está passando para os filhos, não é? Que na realidade dá até para ver materialmente, porque o André Luiz está vendo que são fluidos de amor que ele está impregnando ali, e não bacilos da tuberculose para os filhos, não é? Então, para a gente ver como é importante aquilo que se diz, que na realidade, como a gente diz, né? Não é tão importante o que se fala, mas como se fala. Porque você pode falar uma verdade, e a gente viu aqui o quanto o Clarencio falou a verdade para o André Luiz da sua condição antiga, enquanto encarnado, mas aqui, falou Tereza, com afeto. O relato do Fábio que você leu está aqui. Mas a frase que o André Luiz fala é que só veríamos... Outros verão micróbios, nós vemos amor. Olha que coisa bonita. Traga-me um lenço novo. Isso. A dona da casa... Qual é o capítulo? Peraí. Peraí que eu tenho que assinalar aqui, senão eu perco. Vou dizer o capítulo, só ler esse trechinho aqui. A dona da casa, em poucos instantes, apresentava-lhe alvo fragmento de linho. Emocionado, vi que o pai cristão, que é o Fábio, aplicou o nevado pano à cabeleira das crianças e beijou o linho, ao invés de oscular-lhes os cabelos. Então ele passou na cabecinha das crianças e beijou o lenço, como se estivesse beijando a criança. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. Não saiu micróbio, no bacilo, no caso. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Jerônimo, comovido de maneira especial, dirigiu-se a mim em voz sussurrante. Jerônimo é um dos trabalhadores que estão com o André Luiz lá na missão, os espíritos. Outros verão micróbios, nós vemos amor. É o capítulo, deixa eu dizer aqui, no livro Obreiros da Vida Eterna, o capítulo 16, Exemplo Cristão. Isso. Então vamos só terminar, não é? Aqui, finalmente terminar esse capítulo muito lindo da visita materna. Então, minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca. Aquele exemplo que a gente leu no Mundo Maior da irmã Cipriana. Ela brilhava tanto, tão bonita, que tanto o encarnado, desdobrado pelo sono, quanto o desencarnado, os dois lá problemáticos, confundiram ela com Maria. Sim. Não é? Eu vive, não, minha senhora, esse ajoelho santa, e tudo, né? Claro, confunde, porque todo espírito em forma feminina brilhando é Maria, né? É Maria, para quem... E a analogia é muito boa, né? Claro, a analogia está correta. Então, chegamos ao final do capítulo, foi um capítulo muito interessante, né? Claro, com certeza. Agradecendo a todos pela companhia, não é? E que a gente possa sempre nos lembrar de que o que contamina mais as pessoas são os nossos sentimentos. Por isso que as pessoas relatavam que chegar perto de Chico Xavier era uma coisa tão maravilhosa, era uma energia tão boa, não é? Que as pessoas que conviveram com ele ou que o conheceram, quando voltavam para casa, passavam uma semana nas nuvens. Nós temos um amigo chamado José Filinto, que ele teve essa experiência. Uma pessoa não muito tranquila, qual ele era, graças a Deus ele está bem melhor. Mas ele ficou uma semana, relatos da própria esposa, numa tranquilidade, falando baixo, pedindo por favor, não é? Ficou numa semana nas nuvens. Uma semana. Imagina a contaminação dessa alma que nessa encarnação nós conhecemos como Chico Xavier, né? Mas um dia também a gente chega lá. Vamos agradecer a todos pela companhia. Fiquem com Deus. Só corrigindo, não é contaminação, com a elevação dessa alma, né? Contaminação é para o mal. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela oportunidade. E Jesus continue nos abençoando.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.